Digam amém. Põe a pasta aí, dê uma linda salva de palmas para ele. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus seja convosco. Pode sentar. Estamos aqui com alegria no coração. Hoje, dia 8, dia 8 de abril, para nós que estamos na igreja. Para quem nos acompanha depois ouvindo essa mensagem, nas plataformas digitais. Nós estamos aqui na segunda-feira dos empreendedores. Pessoas que abriram o entendimento e acreditam que podem fazer muito mais do que estão fazendo atualmente. Glória a Deus. Eu acredito que aquilo que eu faço atualmente ainda é muito aquém daquilo que Deus quer que eu venha fazer lá na frente. Glória a Deus por isso. Eu acredito plenamente nisso. Eu sei que aquilo que eu faço hoje ainda é muito pouco comparado com aquilo que Deus quer que eu produza. Você acredita nisso também? Você está produzindo algo e tem gente que vem numa crescente, ela não está paralisada. Mas aquele patamar que você chegou ainda está abaixo daquilo que você vai alcançar. Você compreende isso? Ele está muito abaixo. Só que nós precisamos ter cuidado com uma coisa. Com a autoaceitação com aquilo que os outros dizem. Existe um risco muito grande quando nós ficamos muito ouvindo o que os outros têm para falar, esquecemos que nós somos capazes. Tem muitas pessoas que são cheias da graça de Deus, entenderam quem elas são em Deus, só que em contrapartida, algumas coisas que falaram fizeram com que essa pessoa ficasse desmotivada. Você talvez já conheceu casos assim, ou talvez um dia na sua trajetória de vida já passou por isso. Eu já me entristeci, com algumas coisas que disseram, que falaram. Só que aí a palavra de Deus ela vai falando conosco e a gente vai entendendo que nós fomos, infelizmente, imaturos quanto a isso. Porque permitimos, aceitamos aquilo que foi falado a nosso respeito de forma negativa e deixamos isso por isso mesmo. Nós precisamos dar respostas, principalmente para nós mesmos, glória a Deus por isso, dar resposta para nós mesmos, mas aqueles que estão de fora, eles vão ter a resposta também ao seu respeito. Não é ser vingativo, é diferente, glória a Deus. Você precisa dar resposta para si mesmo, você não precisa dar satisfação para ninguém, glória a Deus. Os resultados vão mostrar por si só. Mas esse é um cuidado que nós temos que ter, com a autoaceitação daquilo que os outros vivem falando por aí. Falar, você não tem capacidade de gerenciar negócio. Muita gente diz, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Tem gente que olha até ri. Você comenta, sobre o seu projeto, sobre a sua ideia, e alguém chega até a zombar daquilo que você tem como ideia. Chega a dizer, você não tem capacidade para isso. É bem provável que com a estrutura que tinha há algum tempo, não tinha mesmo. Mas se eu for me capacitando, eu estou cheio de Deus, da palavra, não tem como dar errado. Se muitas coisas prosperam na mão do ímpio, eu fico imaginando, fazendo um panorama. Muitas coisas, elas prosperam na mão de um ímpio. Não vai prosperar na mão de um crente de Deus? De um servo de Deus inteligente, não só douto, não só naquilo que faz, mas principalmente nas Sagradas Escrituras, que ela tem como referência, como manual de vida? É sobre isso que nós vamos meditar aqui hoje. E eu creio que o Espírito Santo está de falar aquilo que você precisa entender hoje para orar. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O contexto da história em si você já conhece. Se a gente for parar para analisar, quem lê a Bíblia, todo o texto que você for ler, talvez um dia você já leu. Ou às vezes até alguém já pregou sobre esse assunto. Ou você mesmo já transmitiu esse recado quando foi falar com alguém. Só que a palavra de Deus ela se renova dia após dia. A palavra de Deus ela é espírito e vida. Ela tem poder de penetrar a divisa da alma com o espírito. E ela tem esse poder de fazer isso na nossa vida agora. Se você abrir o coração, você vai tomar posse disso hoje. Amém? Olha só que interessante isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler com você o versículo 32. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Eu vou falar aqui do Davi, uma história muito rotineira que você já conhece. Mas o Davi ele foi uma pessoa que ele teve um cuidado muito grande em aceitar aquilo que foi falado dele. Porque eu fico imaginando, Davi era cuidador de ovelhas.
Ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha aquele referencial de cuidar das ovelhas, de as proteger, de liderar, de dar o alimento que elas precisavam, de ter aquele cuidado para que nenhuma fosse arrebatada. Mas ele não era experiente em guerras. Ele não tinha experiência para pegar numa espada e combater contra alguém. Ele não tinha essa capacidade ainda. Só que quando ele recebe a informação de que Israel está sendo afrontada e que já fazia alguns dias que aquilo vinha se sucedendo, e nenhum guerreiro de Israel havia pegado a mão na espada para se prontificar em lutar, ele colocou no coração dele uma coisa. É o que está escrito aí, ó, 1 Samuel 17, 32. Vamos ler? E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Isso aqui chama muita atenção, porque o Davi ele não tinha capacidade para isso. São esses tipos de pessoas que ainda não experimentaram determinadas coisas, mas que são ousadas, que acreditam no potencial delas mesmas, que Deus está procurando para exaltar. Glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? São esse tipo de pessoa que Deus está procurando para exaltar. Pessoas que ainda não tiveram determinadas experiências, mas quando surgirem, elas não vão negar fogo. Elas não vão negar que elas estão ali para fazer. Independente se elas tinham capacidade ou não. Não sei se você já parou para analisar, mas tem muitas pessoas que quando elas foram para um determinado lugar, o chefe lá perguntou e disse: você tem experiência com determinada coisa? A pessoa disse: não, mas se você me informar como é que funciona, eu vou começar e eu vou me especializar. Glória a Deus. Mas tem pessoa: não sei nem para onde é que vai isso aí. Você acha que essa pessoa vai dar em alguma coisa? Felizmente não. Ela já logo coloca dentro do coração dela aquela aceitação de que ela não dá, de que ela não pode para aquilo. Ela logo, antes de alguém eliminar ela, ela mesma já se eliminou. Antes da pessoa olhar para ela e dizer: você está descartado, ela mesma já se descartou. Isso é triste, irmãos. E tem casos que são pessoas de Deus, que têm o Espírito Santo, que têm conhecimento da palavra, que está orando: eu quero que Deus abra uma porta, quero que Deus me prospere. Mas quando chega as oportunidades, o que ela faz? Ela mesma se elimina. Ela mesma já faz lá um X nela. Eu não sei fazer isso. Até então não sabia, mas se você me der uma oportunidade, eu aceito. Eu falo muito isso aqui para os jovens. Tem muitos lugares aí, não, eu só quero alguém que se for com experiência para trabalhar. É claro que existem cargos que tem que ter realmente experiência. Mas tem pessoas que, se elas não forem treinadas, se não derem a elas a oportunidade, como que elas vão ter experiência? Como que elas vão ter experiência? Se não derem a ela a mínima das oportunidades para ela demonstrar se tem mesmo jeito para aquilo ou não. Por isso que a gente, quem é empreendedor aqui, eu sei que tem a sua mentalidade e tal, mas tem casos de pessoas que você vai dar uma oportunidade de investir naquela pessoa. Tem casos que você vai ter que descartar mesmo. Você deu oportunidade, viu que não deu, oportunidade teve. Não pode dizer que não teve oportunidade. Glória a Deus. Porque no caso dele aqui, ele logo se apresenta. Não tinha nenhuma pessoa pronta para aquilo, mas ele se apresenta. Pois ele chega lá para o Saul: não desfaleça o coração de ninguém, meu rei. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Deixa que é por minha responsabilidade. Deixa que eu resolvo o problema. Aí ele recebe uma palavra um tanto quanto de desmotivação. Aí vem o versículo 33. O que diz aí no 33? Porém Saul disse a Davi. O que ele disse? Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda o quê? Moço. E ele homem de guerra desde a sua mocidade. Eu fico imaginando, até no semblante do Saul, aquele semblante de zombaria. Esse coitado não sabe o que ele está se metendo, né? Olhando para ele e talvez com esse senso, de zombaria.
Como alguém talvez um dia lhe olhou com um senso crítico. Já olhou para você, nem deu uma oportunidade, nem experimentou em nada. E a pessoa já vem com um senso crítico de te eliminar. Se chegarem a fazer isso com você, não deixe isso entrar no coração. Glória a Deus por isso, irmão. Não deixa. Tem pessoas que no primeiro dia de trabalho ela já fica assim, acanhada. Não, chega, conversa. Já vai buscando entender sobre aquilo, sobre como que funciona. Mostra disponibilidade em aprender para saber como é que vai funcionar o dia a dia. Mas tem gente que já fica acanhada. Ele já começa a olhar, isso aqui não demora muito tempo aqui não. Eu acho que não. Né? Já começa a olhar, já começa, né, a desmerecer. E tem casos que eles estão errados ou estão certos? Estão certos. Ele vê a desmotivação total, não vê interesse em dizer, me explica como é que funciona esse negócio aqui. Vocês fazem de que forma? Eu quero esquecer de onde eu fazia, eu quero saber como é que faz aqui agora. Né? Ó, demonstra que está interessado em ver. Aí vem essa informação para Davi. Não, Davi, não dá para ti. Você é muito jovem. Esse cidadão que você quer enfrentar aí, ele sabe da guerra, ele sabe manusear armamento, ele sabe como se defender, ele treinou muito para isso durante a vida dele. Ele está ali não de qualquer jeito, ele sabe o que ele está fazendo. Você é muito novo, você não sabe de nada. Isso era o que ele via, né? Mas dentro de Davi existia uma pessoa que ela não aceitava tudo que falava dele. Glória a Deus. Aí vem a primeira pergunta para nós. O que nós fazemos quando as pessoas tentam nos desmotivar? Né? Já parou para analisar? Qual tem sido a nossa reação quando as pessoas param para nos criticar ou para fazer com que a nossa ideia seja eliminada? Qual que é a nossa postura? É a postura de alguém que vai se sobressair, que vai mostrar o contrário disso? Ou a postura de alguém que, quem sabe eu sou isso mesmo, eu não sirvo para nada? Nós temos que decidir qual das duas posições nós vamos tomar. Né? Dos dois, de qual lado nós estaremos? Do lado daquele que vai mostrar diferente daquilo que eles estão vendo? Ou do lado daquilo que vai confirmar aquilo que eles já pensam ao respeito? Né? Cabe a nós esse raciocínio. Cuidado para não aceitar palavras que lhe diminuam. Não estou falando isso aqui como palavra motivadora, não. É mesmo uma palavra de alerta. Glória a Deus. É de alerta, né? Nem de motivação. Porque tem muita gente que vem para nos diminuir. Você vai aceitar? Me disseram que eu cheguei nessa empresa aqui, mas não bato meta nem no primeiro mês, nem no último. Logo me botaram no final da fila. Você vai mostrar o seu trabalho. Porque o Davi ficou calado quando isso aqui aconteceu. O Davi foi dar o testemunho. Veja a continuação. Versículo 34. Olha só que sério isso aqui. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso, e eu tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei mão da barba, e o feri, e o matei. Ele vai começar a transmitir um recado aqui para o Saul, que o Saul não sabia. Ele vai começar a mostrar uma visão diferente que o Saul não tinha dele. O Saul só tinha a visão de que ele, né, o pastor sempre brinca aqui, que ele cheirava cocô de ovelha. Né? Ele pensou, esse daí só sabe cuidar de ovelha, ele só cheira cocô de ovelha. É só isso que ele sabe. Ele conhecia o lado do Davi, esse lado aí. Mas ele não conhecia o lado ainda do Davi guerreiro, que vencia inimigos até sem ferramentas. Glória a Deus, irmãos. Sem ferramenta na mão ele já fazia muito estrago. Imagina com ferramenta. Isso aqui é até uma cobrança para a gente. Tem gente que só quer trabalhar se for cheio de coisas. Tem gente que com pouca coisa ela faz muito. E tem gente que com muito não faz nada. Tem gente que com muitas ferramentas na mão ela não consegue produzir nada. E tem pessoas que com pouca ferramenta na mão ela arrebenta. Ela faz a total diferença. Ela sabe
né, o que ela vai fazer para ter um resultado eficaz, né, para alcançar, né, uma gama maior de pessoas. Ela sabe. Sem ferramentas na mão, o Davi estava mostrando. Eu não tinha ferramentas para me defender de um leão, de um urso. Mas com aquilo que eu tinha e com a presença de Deus com ele fez muito. Ele nunca tinha falado talvez isso aqui nem para o pai dele. Eu não sei, a Bíblia também não fala. Eu que estou cogitando isso. É bem provável que ele não tenha transmitido esse recado aqui nem para o seu próprio pai, o Jessé. Que veio o urso lá e que veio o leão para roubar as ovelhas, ele matou o inimigo. Mas quando Saul dá aquela palavra para ele de desmotivação, era para ele aceitar, ele se contentar com quem ele era, ele disse: não, senhor, deixa eu lhe explicar uma coisa, meu rei. O teu servo aqui, que está aqui do seu lado, não agiu com desrespeito, glória a Deus. Não vamos agir com desrespeito com ninguém, quem quer que seja. Mas você vai mostrar a sua cara. Você vai dar ela para bater, se for possível. Glória a Deus. Tem gente que fica se escondendo. Ei, vamos fazer... Tem gente que já fica se escondendo. Esse tipo de gente aí, vai ficar no rabo da fila. Vai ficar lá no último. E se sobrar oportunidade. Né? Porque o Davi não aceitou isso, não. Davi se tornou rei lá na frente, foi por um acaso, não. Uma vez eu preguei aqui que antes de se tornar rei, ele já tinha características de um rei. Antes de ser, ele já era. Antes de ser nomeado, ele já era. Glória a Deus. Alguém aqui, antes de ser dono de alguma coisa, ele já demonstra ser quando ele cuida das coisas dos outros. O José foi assim, o pastor pregou sobre isso. Várias vezes na história de José. Falou sobre isso. José cuidava das coisas de Faraó como se fosse de quem? Dele mesmo. As coisas fluíam. Não era aquela coisa meia boca, que não tinha resultado. Não estou aqui dizendo que a gente tem que viver só à base de resultado. Mas se não tiver resultado, irmãos, também nada feito. Né? Nada feito. Na vida é assim, na vida profissional principalmente. Se não tem resultado lá, vai ficar? Não fica. Só fica os melhores. Só fica aquele que vencer. Quem não vence, hoje tem as inclusões aí, né? Para quem é deficiente, para quem... Hoje tem inclusão. Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que não têm deficiência nenhuma. Não vai ter muitas oportunidades para algumas pessoas. É competitivo demais. Ele disse: olha, o senhor não sabe ainda, mas não tinha câmera para registrar isso. Não tinha nenhuma coisa que ele pudesse comprovar que ele fez aquilo ali. Mas quando ele dá aquele relato para o Saul, eu acredito plenamente que o Saul, lá dentro do seu coração, ele deve ter ficado pensativo. Esse rapaz é ousado. Esse rapaz tem uma boa expectativa de coisa grande para ele. Porque o que eu percebo nele é ousadia. Falei que ele não tinha condição nenhuma, pois ele vem e me conta essa história para demonstrar que ele quer lutar. Eu achei que ele ia ficar contente em eu tirar ele dessa responsabilidade. Muito pelo contrário, ele foi triste, porque ele queria guerrear. Glória a Deus, irmão. Nós não podemos fugir de responsabilidade, não. Tem gente fugindo aí de responsabilidade. Ele quer que alguém chegue para ele e diga: não dá, não faz isso não. Só para ele fugir mesmo, ele só está querendo ouvir um não. E tem gente que está sedenta de crescer e de viver diferencial. E ele encara, e ele quer, e ele se apresenta, não se esconde, bota a cara para bater. Você pode contar comigo. Estou aqui à disposição. Nada tiraria dele aquela vitória. Nada tiraria de Davi, irmãos, aquela vitória. Ele tinha testemunho do que ele tinha vencido já. Ele tinha testemunho, ele sabia quem ele era. Ele sabia muito bem onde ele podia chegar. Por isso que ele não ficou aceitando o que falar. Tem gente que está conformada. Eu sempre comento, eu não vou falar alguma coisa que ofenda ninguém. Mas tem pessoa que chegou a uma idade da vida que ela se contentou com o que ela está vivendo. Eu estou com Jesus, eu estou salvo. Glória a Deus. Mas tem gente que com a capacidade que tinha, se ela tivesse esforçado um pouco mais, ela estará vivendo melhor hoje, dando uma condição melhor para sua família. Faltou entender a palavra. Faltou se dedicar mais um pouquinho àquilo que faz. E orar a Deus em determinadas coisas. Se está tendo afronta, você ora a Deus e a afronta não fica. Não está escrito: maior o que está em nós do que o que está no mundo?
Se isso está escrito, não é só para ficar na letra da Bíblia, tem que se realizar em mim. É assim que eu vou acreditar. Aí na continuação ele falou, 36, vou aprofundar aqui. Diz assim, ó. Assim, ele continua falando com o rei, com Saul. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será a esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Né? Ele afrontou o exército do Deus vivo. Eu fico imaginando Saul, mais uma vez, olhando para ele. Né? A impressão que ele tinha era uma. Depois de todo esse relato, a impressão que ele ia ter agora era outra. Eu não sei qual a impressão que alguém tem ao seu respeito, ao meu respeito, ou coisa parecida. Mas se a impressão dele é negativa, nós vamos fazer a diferença, ele vai mudar de impressão. Glória a Deus. Ah, fulano de tal tinha a impressão de que eu era medroso. Pois agora, depois de algumas atitudes que ele vê sua, ele vai ver que você não é medroso coisa nenhuma. Ele vai ver que ele é que está abaixo de você. Só para ele largar de ser besta. Igual o Manel Gomes. Largar de ser besta. Né? Igual o Manel Gomes lá. Glória a Deus, irmãos. É isso. Qual a impressão que as pessoas têm ao seu respeito? É a impressão de alguém que é bobão, que não sabe nada? Pois eu vou mostrar para ele que não é assim não. Primeiro eu mostro para mim. Eu tenho que ter essa ideia dentro de mim. E depois vai ser perceptível para os outros. Glória a Deus por isso. Primeiro, eu tenho que demonstrar isso para mim. Eu tenho que acreditar em mim mesmo. Não adianta eu querer que os outros acreditem em mim, se nem eu não acredito. Nem eu não acredito naquilo que eu sou capaz. Se ele está afrontando o exército do Deus vivo, eu feri o leão, o urso, vou fazer a mesma coisa com ele. Deixa comigo, ó rei. O rei deve ter ficado assim, ó. Pasmo. A impressão que eu tinha era uma, mas agora mudou. Tanto é, vamos ler a continuação, 37. Disse mais Davi. E que Davi estava revoltado, né? Com aquela impressão negativa que tinha dele, e ele não aceitou isso não. 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, e de quem mais? E do urso? Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja com quem? Isso aqui tem uma conotação muito forte. Porque, primeiro ele fala que ele tinha feito isso, mas ele deixa muito claro que isso foi por intermédio de Deus. E nós vamos fazer a diferença, e nós sabemos que essa diferença é sim porque nós nos capacitamos ou coisa parecida, mas também porque Deus está conosco. Porque Deus está do nosso lado. Porque muita coisa nós vamos fazer, mas é Deus quem vai trazer até nós. Deus, ele manda e ele deixa que agora a responsabilidade é sua de fazer. Deus manda lá o cliente para você e é você que vai ter que se virar para vender o seu peixe. Deus vai dar a oportunidade de trabalho, é você que vai desenvolver aquele trabalho, você vai começar embaixo, daqui a pouco você está em cima, você não dono. Glória a Deus. Ele sabia disso. Por isso que ele fala, eu tinha a minha parte e tudo, mas o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, vai me livrar desse incircunciso aí também. Estou com essa garantia dentro do meu coração. Ninguém me rouba isso. Ousadia de quem acredita, de quem sabe que pode investir ligado com Deus de olho fechado, que não vai dar errado. Ele sabe quem ele é, ele sabe onde ele pode chegar. Aí vem a continuação. 38. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos. Primeiro ele disse, então, você pensa dessa forma, você pode ir e que o Senhor seja com quem? Contigo. Aí ele fala, e Saul vestiu Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vou falar uma coisa muito interessante. Eu particularmente, eu já tinha ouvido várias informações acerca disso. Mas hoje, meditando, Deus me deu essa direção. Eu nunca tinha parado para analisar por esse lado. Mas o Davi, quando ele recebe aquelas coisas com ele recebe a couraça,
que era algo que era pesado sobre o corpo, aquele peitoral, que era pesado também, aqueles escudos, pegou a espada na mão, que ele botou aquele negócio que protegia as pernas. Eu fico imaginando Davi parecendo um franguinho, né? Dentro daquele negócio, daquelas ferramentas tudo. Primeiro que a ferramenta pesava. Quando ele recebe aquelas ferramentas para ele percebeu, não vai dar para mim usar essas ferramentas. Como eu falei no princípio, ele não tinha ainda condições de usar uma espada, ele não tinha se preparado para usar escudo, ele não tinha se preparado para usar capacete. Ele nunca tinha feito isso na vida dele. Só que fica um alerta para nós, porque isso ali foi no início da vida dele. Lá depois, quando ele se tornou rei, isso aqui ele usava com toda excelência. Não é porque você não sabe usar uma coisa agora que você não precisa se preparar para usar lá na frente. Glória a Deus. Porque tem gente que pensa assim, não vou usar, Davi não usou essa ferramenta. Ele não usou porque aquilo não era para ele naquele momento. Não cabia aquela ferramenta ali nas mãos dele. Ele não sabia usar. É tipo que alguém chegar assim, o senhor quer usar uma arma? Eu não sei usar arma. Também não tenho interesse. Né? Mas tem pessoas que sabem manusear. Você entrega na mão dele, ele tem ali aquela habilidade. Tem gente que já fez curso para isso e tudo. Tem uns bandidos aí que não faz curso e usa do mesmo jeito, né? Os malandros. Mas eles vão dar conta a Deus. Estão sendo ilegais. Assim como uma pessoa não habilitada não pode dirigir um carro, uma pessoa que não é habilitada não pode ter uma arma. Né? Não pode. Tem que ter habilitação para isso. Mas no caso dele, ele estava lá recebendo aquelas ferramentas, foi usar aquelas ferramentas naquela batalha. Ele viu, isso não dá ainda. Só que depois você vê Davi vencendo a guerra contra os filisteus, vencendo a guerra contra os inimigos. E Davi foi para essas guerras como? De peito aberto? Não. Ele venceu aqueles gigantes filisteus daquela forma, porque foi a forma que ele tinha capacidade que Deus iria usar ele. Não é porque você conseguiu fazer algumas coisas, ainda sem ter alcançado, feito aquilo que devia fazer, que a pessoa, agora eu vou fazer só assim a vida toda. Ele venceu a guerra lá contra o filisteu, alcançou o êxito que ele tinha que alcançar, só que quando ele foi para as próximas batalhas, ele foi desenvolvendo para se tornar um rei, ele já sabia manusear com toda a autoridade aquele material. As armas, as espadas, ele sabia pegar no escudo, sabia agora se defender, não era um leigo com relação a isso não. Não, pastor, porque quando eu comecei a fazer tal coisa e eu faço com muita excelência. Mas você vai ter que estudar, vai ter que fazer lá, vai ter que ter o documento, o diploma. Tem gente que pensa que é muito fácil assim. Não, Deus vai me abençoar e pronto. Tem que se capacitar. O tempo passa. Lá no início do mês passado a gente falou numa dessas reuniões. Tem muita coisa no nosso dia a dia que vai mudando. Leis, códigos, uma série de coisas vão mudando. E se a gente não se habituar, ou não entender, Deus é comigo, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Vai ser o último da fila. Os clientes não vão bater lá na porta querendo, porque eles sabem que você não domina o negócio. Versículos 49 agora. A leitura é grande, eu não vou ler tudo não. Versículo de número 49. Vou pular porque a leitura é grande. O Davi pegou lá o que ele sabia manusear. O que ele sabia manusear? A funda e as pedras. Era o que ele tinha habilidade naquele momento. Você só vê ele vencer na Bíblia uma guerra dessa forma, só essa vez com o filisteu. Para as outras batalhas que ele foi, lá na frente, quando ele se tornou rei, ele teve que fazer o quê? Ele teve que ir com todo o armamento necessário. Glória a Deus. Ele teve que ir com todo o armamento. Ele não ia agora só com uma funda e uma pedra. Isso ali foi algo que Deus usou para aquele momento. 49 diz, E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma pedra ou uma espada
na mão. Para aquela guerra, como eu falei, ele venceu com as armas que Deus tinha dado. Agora eu fico imaginando, não vou ler todo o contexto, fico fazendo um quadro mental de como seria a reação de Saul. Depois você lê o restante aqui, que você vai ver qual é a reação de Saul quando ele vê o Davi fazendo aquilo. Ele deve ter olhado para trás e dito: rapaz, eu como rei não tive coragem. Todos os homens alistados para o exército também não teve coragem. O Davizinho foi lá e resolveu o problema. Isso ali era para ele colocar a mão na consciência dele e começar a perceber. Eu achei que ele era fraco, mas na realidade o fraco sou eu. É aquela musiquinha, né? Na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Né? Não está nas redes sociais por aí direto? Agora a gente desinstalou rede social. Glória a Deus. Eu só estou no YouTube, mas no YouTube é porque eu ouço as mensagens, né? Estou no YouTube e no WhatsApp. Mas eu desinstalei lá também. Mas na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Saul deve ter ficado encucado com isso. Eu disse que o menino era fraco. Na realidade, o fraco. E Deus teve que usar ele porque eu não fui guerrear. Deus teve que usar alguém porque era para mim fazer e eu não fiz. Porque eu fiquei aceitando que eu sou um coitado mesmo. Tipo na igreja, irmão. O pastor fala aqui das colunas. Quem são as colunas aqui que vão fazer oferta? Tem gente que Deus está só esperando ela se prontificar para ele abençoar. E a pessoa faz o quê? Essas coisas não é para mim, não. Ainda critica quem faz. Você acredita que tem gente dentro da igreja assim? Eu falo porque eu acompanho o dia a dia da igreja, eu sei. Eu estou aqui direto. Eu conheço. Tem gente que cutuca o outro para não pegar. Sei que tem gente aqui que poderia estar prosperando mais, mas o cônjuge, o pai, a mãe, o familiar, tem sido uma pedra de tropeço. Tem impedido a pessoa de prosperar. Que ela amarra a pessoa. A pessoa quer abrir o coração para viver as coisas de Deus e a pessoa fica lá amarrando. Ah, não. E Deus está só procurando saber. Davi não tinha nenhuma condição nem ferramenta para isso. Mas como ele queria, ele estava disposto. A partir de agora, ele ia se preparar para isso. Não demorou muito. O tempo foi passando e o Davi foi consagrado rei. Demorou mais um tempo até ele se tornar depois da morte de Saul. Mas tudo aquilo que ele já vinha vivendo era o quê? Era uma preparação. Glória a Deus. Você guarde no seu coração essa mensagem de hoje. Eu tenho a plena convicção de que ela abriu o nosso entendimento para não aceitar tudo que os outros andam falando. Assim como Davi não aceitou, não vamos aceitar não. Eu vou pedir só para o pastor Souza colocar lá a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na tela. Falei da antiga aliança, eu sempre gosto de comentar algo da nova aliança também. Para você ver que não é só de um lado, é dos dois lados. A antiga aliança e a nova aliança andam juntas, né? O apóstolo Paulo, muito preocupado com Timóteo, ele vai dizer uma coisa para ele. Para que o Timóteo não ficasse aceitando o que os outros iam dizer. Ninguém despreza o quê? A tua mocidade. Mas ser o exemplo dos fiéis. Aonde? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O que ele estava querendo dizer com isso? O Timóteo, com certeza, ele deve ter se intimidado nos lugares onde ele chegou. E o Paulo deve ter ouvido alguma coisa acerca disso. Timóteo chegou aqui, mas ele está meio tímido. As pessoas estão olhando para ele assim, meio de forma assim, o homenzinho torto, morar numa casa torta, né? Estão olhando para ele dessa forma, e ele está meio desmotivado. Pois o Paulo vai lá dar uma palavra para ele. Ninguém despreza a tua mocidade, rapaz. Seja o exemplo das pessoas. Dê o testemunho de que você é fiel. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não despreza. De jeito nenhum. Não deixa ninguém te desprezar. Viva aquilo que Deus quer que você viva. Amém? Vamos fazer isso hoje. Eu quero orar com você agora. Vou fazer essa oração. Vamos orar firme aqui agora. Para combater e para declarar a sua libertação nesse sentido. Por quê, pastor? Tem muita gente que fica com esse tipo de coisa. Vamos se libertar disso hoje. Amém? Não aceite dizer que você não pode, que não dá, que você é alguma coisa contrária a isso. Não. Eu vou vencer. Fica de pé. Vamos fazer a oração da fé agora.